força no imaginário popular. Eternizado em uma série de livros, documentários e filmes, o desastre fatídico com o maior e mais luxuoso navio da época é uma epopeia e sinônimo histórico de grandiosidade, ambição, ganância e luta pela vida. É o início do século XX e o comércio transatlântico de passageiros está altamente lucrativo. Empresas de navios competem para transportar viajantes e imigrantes ricos entre a Europa e a América. Duas das principais companhias são a Cunard e a White Star Line. A Cunard parece pronta para aumentar sua participação no mercado com a estreia de dois novos navios, o Lusitânia e o Mauretânia, que devem entrar em serviço no final desse ano. Os dois navios de passageiros estão chamando a atenção por causa da sua velocidade. Procurando responder a seu rival, o presidente da White Star Line, Bruce May, cria um plano para construir uma classe de navios que eventualmente seriam conhecidos por seu conforto e grandiosidade. É decidido que 3 navios serão construídos: o Olympic, o Britannic e o Titanic. Cerca de 3 meses após o início do trabalho no Olympic, a quilha é colocada no Titanic. Os dois navios são construídos lado a lado, em uma estrutura de tamanho sem precedentes. Para poder diferenciar os dois irmãos, o Olympic foi construído com seu casco inteiramente branco, enquanto o Titanic foi construído com um casco preto. Os navios foram projetados em grande parte por Thomas Andrews. Além das decorações ornamentadas, o Titanic apresentará um imenso salão de refeições de primeira classe, 4 elevadores e uma piscina. Suas acomodações de segunda classe serão comparáveis às características de primeira classe em outros navios, e suas ofertas de terceira classe, embora modestas, ainda serão conhecidas por seu relativo conforto. O casco é formado por aproximadamente 2.000 placas de aço, medindo 3 metros de comprimento por 2 metros de largura e uma espessura de até 3,8 centímetros. Essas placas são mantidas unidas por mais de 3 milhões de rebites. Quanto aos elementos de segurança, o Titanic tem 16 compartimentos estanques, que incluem comportas que podem ser fechadas remotamente a partir da ponte de comando, para que a água possa ser contida caso o casco seja rompido. O sistema leva muitos a afirmar que o Titanic é inafundável. O navio está equipado com 20 botes salva-vidas, 15 com capacidade total para 65 pessoas. Passo no convés. Após a conclusão do casco e da superestrutura principal, o Titanic é lançado no mar, quando o complexo trabalho interior é iniciado. Mais de 3.000 profissionais trabalham incansavelmente de junho de 1911 até março de 1912, equipando o navio com as mais recentes tecnologias e inovações navais, e instalando as suntuosas mobílias e elementos decorativos jamais vistos em outros navios. Suas 4 chaminés, sendo uma delas apenas decorativa, são instaladas no navio. O Titanic passa por testes no mar, ganhando o certificado de navegabilidade. O navio tem 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura.
Opera com uma tripulação de 892 pessoas e pode transportar até 2.435 passageiros dispostos em 3 classes. A embarcação tem uma velocidade máxima de 21 nós, consumindo até 730 toneladas de carvão por dia. O Titanic parte em sua viagem inaugural de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. A bordo estão várias pessoas de destaque, incluindo John Jacob Astor. Ao partir, quase um acidente. Uma embarcação menor chamada SS City of New York e o Titanic ficaram a poucos metros um do outro. Uma eventual colisão aqui teria impedido o Titanic de partir nesse dia. O navio faz sua parada programada na Irlanda, onde mais alguns passageiros embarcaram. Ao todo, estão 2.224 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Avisos de gelo vindos de outras embarcações são recebidas pela tripulação do Titanic e entregues ao capitão Edward Smith. Na parte da tarde, um incêndio que estava ocorrendo em uma das reservas de carvão desde antes da partida é finalmente apagado. Esse tipo de incidente não é incomum em grandes embarcações, mas sua intensidade é muito grande devido a uma explosão de gás e pela baixa qualidade do carvão ocasionada por uma greve de mineiros. Alguns historiadores posteriormente argumentariam que isso pode ter enfraquecido partes das paredes do casco. O Titanic começa a se aproximar de uma área conhecida por ter icebergs, fazendo o capitão Smith alterar levemente o rumo do navio para o sul, mas mantendo a velocidade em 22 nós, mesmo com novos avisos de gelo. Por volta das 21h40, um aviso de iceberg é recebido pelos operadores de rádio, mas nunca é passado para a ponte de comando. 2 vigias, Frederick Fleet e Reginald Lee, estão no ninho de corvo do Titanic. A tarefa deles é dificultada pelo fato de o oceano estar extraordinariamente calmo naquela noite, sem vento ou lua para iluminar um pouco o oceano. Como havia pouca água quebrando em sua base, o iceberg seria mais difícil de ser detectado. Além disso, os 2 vigias estavam sem binóculos. 23h40, a cerca de 400 milhas náuticas ao sul da Terra Nova, no Canadá, um iceberg é avistado pelos vigias e a ponte de comando é notificada. O primeiro oficial, William Murdoch, ordena uma súbita curva e que os motores entrem em reverso. O Titanic começa a virar, mas está muito perto para evitar uma colisão. O lado estibordo do navio raspa ao longo da montanha de gelo. Pelo menos 5 de seus supostos compartimentos estanques são rompidos. O navio pode flutuar com 4 desses compartimentos inundados, mas com 5, não. Se o Titanic tivesse colidido com o iceberg de frente e não de lado, os danos seriam muito menores e o navio dificilmente teria o destino que teve. Sinais de socorro são enviados imediatamente, um dos quais chega ao Carpathia à 00h20. No entanto, o navio está a 58 milhas náuticas de distância quando recebe o sinal e levaria mais de 3 horas para chegar ao Titanic. Outros navios também respondem, incluindo o Olympic, mas todos esses estão muito longe. Um navio é visto nas proximidades, mas o Titanic não consegue contato. As mensagens podem ter sido ignoradas. O California também estava nas redondezas, mas suas comunicações eram sempre desligadas durante a noite. Os camareiros vão de porta em porta, despertando passageiros e tripulação, pedindo que se dirijam ao convés dos botes. Na terceira classe,
Os passageiros são em sua maior parte deixados à própria sorte, depois de serem informados sobre a necessidade de ir para o convés. Muitos deles estão relutantes em cumprir as ordens, preferindo o calor do interior do navio ao ar noturno extremamente frio. Para muitos deles, não é dito que o navio vai afundar. Enquanto novas tentativas de contato são feitas, os primeiros botes salva-vidas começam a ser preparados. É difícil ouvir qualquer coisa enquanto os passageiros lutam e causam tumultos para entrar nos metros de profundidade. Enquanto a proa é claramente reconhecível, a seção da popa foi severamente danificada. Cobrindo os destroços estão formações de estalactites enferrujadas. Os cientistas determinaram que as rústicas, como foram chamadas, foram criadas por micro-organismos que consomem ferro e concluíram que o navio deve desaparecer nas próximas décadas.